Mas hoje eu queria trazer uma reflexão sobre qual o caminho do Brasil. Eu estava pensando com os meus botões sobre o que vai acontecer com o Brasil nos próximos 5, 10, 15 anos. E eu cheguei à conclusão, veja, isso aqui faz parte do meu trabalho, eu fui muito bem remunerado para traçar cenário de médio e longo prazo. No começo dos anos 2000, final de 2002, o Lula recém-eleito, o mercado precificava risco Brasil 1.300, 1.400 pontos. Eu soltei em relatório, escrevi e falei, olha, o Brasil vira grau de investimento em 10 anos. Virou em 6. Me chamaram de louco, louco varrido. Então eu vivi muito tempo disso, vai desvalorizar, não vai. Vocês estão acompanhando o Weintraub Sem Filtro aí há um ano, vocês estão vendo o grau de acerto, vocês cheguem às suas próprias conclusões. E eu estava aqui pensando com os meus botões o que vai acontecer com o Brasil. O Brasil vai cada vez mais ficar parecido com a África. Calma, não é Venezuela, você não vai comer o seu cachorro, não é loucura e não é tão grave. Não é existencial, o risco existencial. É simplesmente uma coisa sombria que vai acontecer com o Brasil. Ao final dessa conversa, você vai entender a lógica por que o Brasil vai ficar parecido com a África. E para isso eu vou precisar passar alguns gráficos. Tá? Não é que o Brasil vai afundar, é que o mundo inteiro, quase todo mundo, Venezuela, Cuba, essa carqueirada aí, né, não melhora. Mas o mundo inteiro, com o passar do tempo, vai melhorando. É como o Lula, quando fala, quando eu fui presidente a primeira vez, a população não tinha um celular. Brasileiro, não era todo brasileiro que tinha celular. Na África, todo mundo, qualquer país médio africano, todo mundo já tem celular. Então, o que acontece? A humanidade, celular, carro, motoca, comer... O mundo inteiro está melhorando. O mundo inteiro não, mas uma grande parte do mundo vai melhorando. Você, que é classe média, você que é classe média baixa, que nem tem um carro, mas anda de ônibus, anda de metrô, se precisar numa emergência ir para o hospital, pega um táxi ou chama o SUS, tem celular, tem internet. A sua vida é muito melhor do que um faraó do Egito. Você tem acesso a aspirina, o Tilenol. O que você come no dia a dia é muito melhor e mais gostoso do que um faraó do Egito comia. Não tinha sorvete, não tinha. Tomar uma cervejinha gelada, não existia isso. Era cerveja quente e ruim. E do imperador romano, a mesma coisa. Sua vida é melhor. Você sendo classe média baixa, consegue comer, não tem dor de dente, está tudo certo. Se precisar de um dentista, você tem muito mais recurso do que o imperador romano, sendo classe média baixa no Brasil. Do que um rei na Idade Média, do que um rei na Renascença. A humanidade segue melhorando, segue avançando. E nos últimos 30, 40 anos, o mundo avançou muito. Países que eram pobres ficaram ricos. Países que eram mais ou menos ficaram ricos. Países que eram pobres ficaram classe média alta. E o Brasil? O Brasil ficou para trás. O Brasil cada vez mais vai ficando para trás. Quando José Bonifácio escreveu se o Brasil não cair na tirania do Estado, a República de Deodoro, ele talvez não soubesse o que é óbvio, ele não sabia o que ia acontecer. Se o Brasil não tivesse caído na imundície do exército de Deodoro, essa pocilga que é o exército à mão dos generais, e nós não vivêssemos na República de Deodoro há 130 anos, o Brasil não seria o Canadá. O Brasil não seria o Canadá em termos de riqueza. O Brasil não seria a Alemanha, não seria a Suécia. Mas ele estaria, sim, entre os melhores países da América Latina. Comparado, valores, cultura, povo, capacidade, escala, tamanho do Brasil, é muito mais fácil você desenvolver um país, porque você pode ter indústria automobilística, você tem escala para desenvolver a riqueza do país quando o país é grande, do que um país pequenininho. País pequenininho tem que bolar um pulo do gato, uma sacanagem. A maior parte dos países muito pequenos que são ricos tem alguma sacanagem na parada. Não todos, mas muitos.
Tem algum diferencial que permite ele existir, senão ele é absorvido por um país grande, e sobreviver. Senão é pobre. A gente vai falar sobre isso hoje, no Vai Entrar Sem Filtro. Isso de pensar longo prazo e entender o Brasil. Então, o Brasil, na mão desses generais, virou a República Imunda do Deodoro, que tem corrupção, tem corrupto, tem oligarca, tem o pessoal que vive parasitando a gente. E aí entrou a esquerda junto, que joga esse joguinho podre. E estamos nessa. Milico, centrão corrupto, oligarca, esquerda. É isso. Nesse bolo de fezes que nós temos, a cereja é a China. Estamos virando colônia da China. Então é isso que a gente tem. O que vai acontecer com o Brasil nessa dinâmica? Ele vai virar Venezuela? Não vai virar Venezuela. Você vai ter que comer o seu cachorro? Não. Cada vez vai ser mais difícil você comer uma carne boa. Você vai... O teu futuro é apresuntado, é frango, é ovo, e de vez em quando, uma vez por ano, você vai comer uma carne melhorzinha. Esse é o teu futuro, é isso que está reservado na República de Deodoro para a classe média, média baixa, média média do Brasil. É isso que te aguarda. Para os seus filhos e netos, a mesma coisa. Cada vez, até que o momento a gente consiga romper com a República de Deodoro. E, evidentemente, eu sou contra manter as pensões e as estruturas dos generais que nos trouxeram até aqui. Quem for envolvido com corrupção que pague o preço, que vá para a cadeia. Eu, por mim, teria pena de morte para corrupto, grande. Mas voltando. Então o Brasil, não é que ele vai virar Venezuela, a gente vai ter que comer o cachorro. Mentira isso. Como eu falei que não ia acontecer. E o Brasil nem vai ficar tão parecido com a Argentina. Olha que loucura. A gente vai ficar, em termos médios, cada vez mais parecido com a África, porque a África está melhorando. A África está deixando de ser tão pobre. E o Brasil, por viver numa república dominada por gente medíocre e corrupta, está ficando para trás. Quando eu era jovem, 17, 16 anos, eu peguei uma mochila, subi num ônibus de linha, e fui São Paulo, Florianópolis, Uruguaiana, Buenos Aires. De Buenos Aires, de ônibus, eu desci até Península Valdez, segui por dentro, de ônibus, tudo ônibus de linha, baratinho, tudo muito barato na época. Eu segui de linha até Esquel, que fica no pé dos Andes. Eu não fui até o Ushuaia, quando eu fiquei adulto, eu levei meus filhos para o Ushuaia. Mas eu não fui para o Ushuaia porque me faltou dinheiro, senão teria, porque era a parte muito cara. Ir para o Ushuaia era caro, custava $100 ir e voltar. E eu não teria dinheiro para fazer a viagem que eu queria. Cheguei em Esquel, que é no sul da parte da Patagônia mesmo, né? Terra do Fogo, onde começa a Terra do Fogo. E subi até Bariloche, atravessei para o Chile. Mas por que eu estou contando essa história? Porque quando eu cheguei no Chile, eu me senti milionário. O Chile era um país muito pobre. Muito pobre. Você com $2, você comia bem, $3. Eu comprava sacos de cereja, entrava nos restaurantes dos alemães do sul do Chile. Ali é complicado. Quem não viu, veja. Quando o Magneto vai para o sul do Chile matar os nazistas. É mais ou menos assim mesmo, tá? Não que no Brasil não tivesse nazista fugido, tem. O Mengele morreu em Bertioga. Afogado. Teve um derrame e morreu afogado. Mas no sul do Chile, quando eu fui lá, ainda tinha muito nazista. Um dia a gente conta a respeito disso. E eu fui subindo, Chile de trem. Eu fui até Chiloé, tudo ônibus, trem, barquinho, assim, barato, carona, mochila nas costas e acampando. A gente ia para os parques, acampava com os amigos, teve um encontro de escoteiros, o Jambori, de escoteiros sul-americanos na época, lá no sul do Chile. Subi para Santiago, e o que me chamou a atenção? O Chile era um país muito pobre. A renda per capita do Chile, isso é na média, um chileno ganhava metade do que ganha um brasileiro, do que ganhava um brasileiro na época. E isso estava tudo refletido nas coisas, mas o Chile estava todo arrumadinho. E eu olhei para esse país e falei, esse país vai dar muito certo. Por quê? Porque o Pinochet botou a bola no chão.
Ao contrário do Brasil, eu acho que o grau de corrupção, dos generais chilenos é muito menor que dos generais brasileiros. Muito menor, não dá para comparar. O grau de podridão do exército chileno, apesar de ter matado mais gente, é muito menor do que a podridão do que eu vi nos generais brasileiros. Como está aparecendo agora os escândalos todos, vai aparecer mais. Vai aparecer mais coisa. Então, o que aconteceu? Ele tinha arrumado o país estava todo arrumadinho, todo certinho. Eu falei, esse país vai decolar. Não tinha mais loucura, demência, estava tudo em ordem. O país vai decolar, vai voar baixo, vai muito bem. E dito e feito, eu tinha 16 para 17 anos naquela época. A última perna da viagem foi Santiago-São Paulo de ônibus. Custou exatamente a passagem, não lembro como hoje. Foram os meus últimos $100. Se eu precisasse gastar mais alguma coisa, eu tenho que vender calça, fazer rolo. Enfim, voltei sem um centavo no bolso. E foram 60 horas de ônibus. No ônibus normal, sentado, assim, enlouquecedor, 60 horas no ônibus. Mas eu lembro muito desse período, foi muito interessante. E o Chile eu olhei e falei assim, o Chile era muito pobre comparado ao Brasil, mas estava todo arrumado para crescer. Metade do Brasil. Você entrava no lugar, o preço das coisas era muito barato comparado com o que era no Brasil. Voltando. E hoje em dia, como é que é o Chile? A renda per capita do Chile é de 22, 23 mil dólares, a do Brasil é abaixo de 10 mil. Depende como você olha, mas é menos da metade. Nesses anos todos, o que aconteceu? O chileno deixou de ganhar metade do que o brasileiro ganha para ganhar o dobro. Isso aumentou 4 vezes a renda do chileno em relação ao do brasileiro. O que está acontecendo agora? O Peru, que era um país miserável, Peru era o país pobre, está encostando no Brasil. É isso. República Dominicana sempre foi um país miserável. Está lá em cima, 20 mil dólares. Os melhores países, isso é, na cultura latino-americana, botar um monte de latino-americano e não botar gente muito errada, suja, gente que é capaz de roubar uma joia, sabe? Gente que é capaz de aceitar um triplex, gente que é capaz de se corromper com bobagem, com gente sem valor, sem caráter, gente que tem preço. Não estou falando de um ou outro, não, estou falando da grande maioria que está no topo do Brasil. Se você não tiver, assim, o excremento no topo e uma grande base apoiando o excremento no topo, né? Porque se não tiver, daí a pouco o cara do excremento no topo cai, você substitui e tem chance de dar certo. Mas o Brasil não tem. O Brasil está dividido entre Lula e Bolsonaro. O que acontece? República Dominicana, renda per capita acima de 20 mil dólares. República Dominicana é um país pobre. O Panamá está ficando rico, 25 mil dólares de renda per capita. E com 20 mil dólares de renda per capita, tem estudo econômico. Você, para ser feliz, você precisa ter 18 mil dólares de renda per capita, 19, porque, na média, todo mundo tem acesso a conforto material pleno. Tem dentista, tem escola, tem casa, tem meio de transporte razoável. Não tem luxo, mas vive bem. A partir daí é espiritual. A partir de 20 mil dólares de renda per capita, até 20, isso é de 1.000 dólares até 5 mil dólares, dinheiro traz a felicidade na veia, porque você está comendo melhor, você está colocando roupa na hora do frio, está tendo um telhado na cabeça. De 5 mil para 10 mil, na veia. De 10 mil para 15 mil, começa a diminuir. De 15 mil para 20 mil, dissocia. Aí é espiritual. Tanto é que tem gente rica que é muito menos feliz do que o cara que é classe média. 20 mil dólares por habitante, a gente está falando aí 100 mil dólares por ano por habitante. O Brasil está longe, longe. E a gente vai falar sobre isso, do porquê acontece isso. E a África? Já tem país. Se eu te falar assim, já tem país da África com a renda per capita acima do Brasil. E tem um monte de país africano chegando próximo do Brasil. Ah, mas tem país miserável na África? Tem também.
Também vai ficar miserável durante um bom tempo. Lembra que a África ela é muito mais heterogênea do que qualquer outra região do mundo, geneticamente, culturalmente. Quando você coloca... Eu estou falando da África subsaariana, estou falando dos negros, tá? Quando você fala assim, porque o cara é preto, bicho, não tem nada a ver um com o outro. Um negro da Nigéria não tem nada a ver com a distância genética, cultural, religiosa, tudo. De um cara de Camarões para alguém de Moçambique é muito maior do que um cara de Portugal para um japonês. Um português para um japonês. Muito maior. Genética, cultural, o que você quiser olhar. Quando o Homo sapiens saiu da África, teve um engargalamento genético. Foram poucas pessoas que saíram da África. Culturalmente, aquele indo-europeu, muita influência, aí tem lá, na parte mais do Oriente, Extremo Oriente também, mas enfim, o ponto principal é para vocês não serem preconceituosos. Isso aqui é para porque a esquerda acha que preto é café com leite. A esquerda, a cabeça da esquerda, só que eu falo que não, tem cara muito habilidoso, tem uma variância genética muito maior. Você encontra gente, o espectro, né, de altura, de inteligência, as curvas normais, você tem uma variância muito maior. E o que está acontecendo? Tem país africano ficando rico. Tem país que só tem negro, como Barbados, que é um país muito bom para se viver, limpo, bom, seguro. Isso é para vocês pensarem. E a gente vai falar também, o Brasil é pobre por causa dos cabeça chata lá de cima. Larga a mão de ser preconceituoso e idiota. Eu vou mostrar no gráfico que não é por causa disso. É porque você, não você que está assistindo, não, acha o mito supimpa, acha que não. As joias, ou que o Lula é bacana, ou que a Anitta, legal, ou que um monte de salafrário, que é líder religioso e fica enganando as pessoas, ou sindical. O Brasil é um país, ou generais, o Brasil é um país que o topo está todo podre. Não tem saída, por enquanto eu não estou vendo. Por isso que eu estou te fazendo o prognóstico. Em 5 anos, o Brasil estará mais próximo da África, porque os países africanos, muitos vão crescer. Em 10 anos, vai estar mais próximo ainda.